Boa noite, que a paz do nosso Senhor esteja aqui. Tudo é dele, tudo é para ele, toda honra é dele. Meus amados, eu vou fazer uma apresentação de vocês para vocês mesmos. Quem não se conhece vai passar a se conhecer. Hoje eu digo para vocês, vocês são grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus. Eu vejo vocês dividirem o que tem entre si. Isto é muito bom. Deus se agrada disso. Vocês não sabiam? Vocês são grandes homens de Deus. Escuta com atenção a palavra que vocês vão compreender. Eu hoje quero falar uma mensagem em homenagem àqueles que se acham o autor e consumador da nossa fé. Tipo o Marco Feliciano e outros. Dono. Nós não somos donos de nada. Somos apenas domados por Deus. Quero falar sobre 3 atributos perfeitos de Deus. É o suficiente para que nós possamos meditar e se emocionar com a grandeza de Deus. Tudo dele é grande. A grandeza dos atributos de Deus. Quero falar sobre a grandeza do seu amor. Ele não é amor. Ele não tem amor. Ele é amor. A perfeita humildade de Deus. Ele não é humilde. Ele é a própria humildade. Principalmente no seu poder. Ele não tem poder, ele é o poder. A começar pela grandeza da humildade de Deus. Por aí que fez ele sofrer por todos nós. A começar pela grandeza da humildade de Deus. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 8, versículo 20, Jesus diz assim: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isto Jesus passou aqui na terra. E não é só isto, ele sofreu muito mais, muito mais. Ele andava a pé. Quer dizer, andar só pode ser a pé. Quilômetros e quilômetros pregando a palavra de Deus, pregando a sua palavra, a palavra de Deus. Ele enfrentava tempestade, mar agitado, os fariseus zombavam dele, humilhava, cuspiram no seu rosto, mas ele suportou por amor a todos nós. Eu fico pensando na grandeza de Deus, na grandeza de seus atributos. Tudo dele, como falei, é grande. Eu vejo o programa Discovery e fico pensando, analisando o seu poder. Ele fez o universo e todos os seus exércitos. Trilhões e trilhões de estrelas, trilhões e trilhões de planetas. Para vocês terem uma ideia, o planeta Júpiter, nosso vizinho, é 1000 vezes maior do que a Terra, do que o planeta Terra. Tem planeta tão grande, praticamente infinito. Seu tamanho é imensurável. Da mesma forma, as estrelas. O Sol é uma estrela de 5ª grandeza e é maior do que a Terra 1.300.000 vezes. É a ciência que diz. E tem trilhões e trilhões de Sol no universo. Eu falei trilhões de Sol no universo. Só para a questão de comparação, tem estrela que, se elas fossem oca, caberia 3 bilhões. 3 bilhões de planeta Terra dentro dela. Meus amados, não temos ideia de toda essa grandeza. Pense, ele acaba de fazer tudo isso. Ele desce e vem salvar a humanidade. O mistério de Deus, o ser humano comum não consegue compreender.
E mais ainda, a grandeza de seus atributos, por exemplo, ele não tem amor, ele é amor. E para começar, ele não tem humildade, ele é a própria humildade. Muitos pensam que são humildes, como muitos que diz do pescoço para fora que é humilde. Mas olha a grandeza da humildade de Deus. Preferiu nascer em uma estrebaria e depois escolheu como berço uma manjedoura, um caixote onde se dá alimento aos animais. Ah, meus amados, ah, meus amados. É por isso que falamos sempre: a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, toda a honra, toda a glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. E tem mais, ele com toda a honra e todo o poder ainda chamou o ser humano de sua imagem e semelhança. Na minha opinião, foi mais um ato da humildade de Deus, foi mais um gesto da grande humildade de Deus, da grande humildade perfeita de Deus. Muitos acham que é humilde, conforme Valdemiro. Amado, humilde mesmo só tem um, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha mais um atributo perfeito de Deus, o seu amor. Depois de fazer todo o universo, toda essa grandeza, ele vem para morrer por nós, para salvar a humanidade. Este é o grande amor de Deus por todos nós. Até os seus atributos é imensurável. Como falei, ele não tem amor, ele é amor. E por esse grande amor que ele veio para restaurar, resgatar a humanidade. Ele com toda a honra, toda a glória, todo o poder, ele acaba de fazer o universo, ele vê que seus filhos pecou, ele sofre. O motivo do sofrimento é porque ele decretou o salário do pecado. Vocês sabem o salário do pecado. Ele vê que seus filhos pecou, ele desce. Presta atenção. Vocês já viram um pai que luta para salvar seu filho das drogas? Então é assim. Ele desce, vem morrer para salvar seus filhos da droga do pecado, da desgraça do pecado, que Satanás criou, que Satanás idealizou, mas Jesus venceu, e no terceiro dia ressuscitou. Venceu Satanás e a morte, e no terceiro dia ressuscitou. E vai voltar, está voltando para julgar Satanás e seus adeptos. Meus irmãos, se disserem que os pobres deste mundo, ou melhor, se disserem que os pobres endemoniados deste mundo não têm valor, não acredita. Se disserem que não temos valor, é mentira. Ele enfrentou tempestade, mar revolto, para salvar 2 endemoniados. O mar estava tão revolto que os seus discípulos tiveram medo. Mas Jesus enfrenta tudo por amor. E por este amor que eu sempre digo, não tenha medo. Os discípulos dentro do barco, com Jesus, pertinho dele, tiveram medo. Mas Jesus os advertiu. Muitos estão com medo desta pandemia. Eu vos digo, não tenha medo. Escuta, ter cuidado, ser cuidadoso, tudo bem, mas medo jamais. Do mesmo modo que Jesus estava com os discípulos dentro do barco, e de dentro do barco ele acalmou a tempestade, desta mesma forma ele está com todos nós, porque o amor dele por nós é grande. Imagine, Jesus com toda a sua grandeza, como falei, enfrentava a tempestade,
atravessava o mar revolto de um lado para o outro para salvar 2 gadarenos, 2 endemoniados. Imagine o tamanho do seu amor. Escuta, preste atenção. Mateus capítulo 8, vou ler só 3 versículos. 23, já começar pelo 23, parar no 34. Amém? Para ganhar tempo. Diz assim: então Jesus, entrando no barco, os discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Como falei, Jesus pertinho dos discípulos, no mesmo barco, e os discípulos ficaram com medo. Escuta, eles ficaram com medo porque eles não sabiam quem era Jesus. E por não saber, temeram. O saber é mais importante do que é a oração. O saber traz a fé traz a obediência, e a obediência a segurança, e a segurança a salvação. Versículo 26. Então Jesus, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Da mesma forma, ele vai acalmar esta grande pandemia, esta grande tempestade de vírus maldito. Versículo 27. Jesus acalma a tempestade e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles tiveram que ver para crer. Versículo 28. E tendo Jesus chegado à outra margem, província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E uma manada de porco andava pelaquela região. E eram muitos porcos, mais de 2.000. Versículo 31. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Ele lhe disse: ide. E saindo eles, entraram na manada dos porcos, e toda a manada se despencou no desfiladeiro, e todos os porcos morreram nas águas. Mateus 8, a partir do versículo 30, mais uns 3 ou 4 versículos. Os porqueiros, vendo tudo, fugiram, e chegando na cidade, divulgaram o que aconteceu com os endemoniados. Versículo 34. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Mateus 8, a partir do 30 até o 36. E Jesus não parou, continuou trabalhando. Jesus não descansava. Ele continuou trabalhando. Ele não descansou. Em João capítulo 4, versículo 22 e 24, ele fala por parábola sobre o saber. Ele fala por parábola sobre o primeiro amor, que é
superficial. Jesus, já cansado, sentou na beira de um poço e fala por parábola para a mulher samaritana sobre o amor sem experiência, um amor superficial. Jesus diz que muito melhor é quando se conhece a verdade, o amor verdadeiro. É quando Jesus se dá a conhecer totalmente a samaritana. Jesus fala para a mulher samaritana que ele é a água da vida, e a quem ele der de beber nunca mais terá sede. Sim, terá rios de água viva. E passa a saber, a conhecer a palavra que é Jesus. Porque a fé você não sente, nem vê. A fé você sabe. A fé vem por ler a palavra de Deus. Não espera sentir. João 4, 22 e 24. Jesus diz assim para a mulher samaritana: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos que sabem, dos que lê a palavra, dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse-lhe: eu o sou que adora o Pai em espírito. Eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher samaritana. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? E depois que ela falou com Jesus, deixou, pois, o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Versículo 41. Então os homens que chegaram e ouviram Jesus disseram: agora é muito mais cremos, não mais por causa das suas palavras. E disseram para a samaritana: já não é pelo que dissestes que nós cremos, é porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos. Eles disseram: sabemos, porque vou bater sempre nessa tecla. A fé a gente não vê, nem sente. Fé a gente sabe, lendo a palavra. Não espera sentir, lê a palavra. E quem é a palavra? É o próprio Jesus. Escuta, eles falaram: agora sabemos, veja bem, sabemos que este é verdadeiramente o Cristo. Sabemos que tu és o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. João capítulo 4. Eu devo ter lido os 4 versículos a partir do 22 até o 44, 43. Eles disseram: sabendo, vou repetir, como sempre, porque fé a gente não vê nem sente. Fé a gente sabe, lendo a Escritura Sagrada. Não espere sentir. Jesus deu à mulher samaritana a água da vida, que é o conhecimento, o saber. Deu não só à samaritana, mas a todos que foram ouvir a palavra, e com certeza nunca mais tiveram sede. Eles ouviram a palavra e passaram a saber que Cristo é o Salvador do mundo. Eu vou parar, irmão, por aqui para não enfadar vocês. Eu agradeço a Deus por ter nos dado essa palavra. Eu tenho certeza que não consegui passar para vocês aquilo que eu queria passar. E agradeço também a todos vocês pela atenção que vocês me deram. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por essa palavra. Não precisa levantar, fique sentado mesmo, porque
Muito melhor é a obediência do que o sacrifício. Então vocês ora comigo. Vamos agradecer, oremos. Deus querido e eterno, Deus poderoso, Pai da eternidade, te agradecemos por tudo, Senhor, por essas palavras, Senhor, enviadas pelo Teu Espírito. Senhor, eu sei que não tive condições, Pai, de passar aquilo que eu desejo passar para eles, mas o Teu Espírito Santo, com Tua bondade, Tua misericórdia, vai completar esta missão. Eu te agradeço, Pai, por tudo. Senhor, revigora a força desses homens, Senhor, desses grandes homens, Senhor Jesus, que aqui estão prestando atenção na Tua palavra, porque a palavra liberta, a palavra santifica. Senhor, santifica esse povo, Senhor Jesus. Bota eles na Tua presença, Senhor, para que eles sejam, Senhor Jesus querido, num futuro bem próximo, os excelentes cristãos, o excelente pregador da Tua palavra. Senhor, te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Seu Filho Jesus. Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não só hoje, mas para todo sempre. Amados, agora vamos cantar o hino para agradecer, louvando também. Amém? O hino de número 545 é conhecido, vocês conhecem, eu tenho certeza disso. Porque Ele vive eternamente.